Vocês me escutam bem? Legal. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço novamente pelo convite. O meu objetivo hoje é, num bate-papo bem rápido, compartilhar com vocês um pouco do que é a minha rotina no chão de fábrica, tá? E quem sabe contribuir com vocês com alguns insights, tá? Hoje nós vamos falar sobre a aplicação das boas práticas de fabricação em áreas limpas. E nós estamos aqui num painel de indústria. E eu queria saber quem é aqui meu colega de área, quem trabalha ou quem tem na sua fábrica, no seu ambiente de trabalho, áreas limpas. Temos alguém aqui? Afonso, legal. Porque vocês são guerreiros, né? Eu quero compartilhar então um pouco. A apresentação a gente já pula, né, para a gente ganhar. Mas começar contextualizando. Então, aqueles que já atuam ou têm uma interface com áreas limpas, isso é muito natural de compreender, mas aqueles que não, é uma área muito nichada. Então, eu quero apresentar para vocês partindo do início, de uma introdução. Tá? Então, o que é uma área limpa? Tá? Basicamente, nós temos uma legislação aí como indústria farmacêutica que vai regulamentar o funcionamento das indústrias fabricantes de medicamentos. A RDC 658 traz uma definição de área limpa que eu acho perfeita para os nossos processos. Ela traz que é uma área com controle ambiental definido de contaminação particulada e microbiana e ela deve ser construída e utilizada de maneira a reduzir a introdução, geração e retenção de contaminantes dentro dessa área. Daniela, eu não entendi nada, tá em grego. O que isso significa, tá? Quando a gente fala que ela é uma área com controle ambiental definido de contaminação particulada e microbiana, eu estou dizendo que ela é uma instalação física, tá? Que tem limites definidos, então limites máximos de contaminação que eu posso encontrar, tanto de partículas quanto de micro-organismos, e aí a gente está falando de bactérias, de fungos, e ela consegue garantir esses limites máximos a partir de controles ambientais. Então, temperatura, umidade, diferencial de pressão. São alguns recursos que a gente utiliza para garantir esse máximo de contaminação. E aí ele continua dizendo que essa instalação ela precisa ser utilizada, construída e utilizada de maneira a reduzir a introdução, ou seja, a entrada de contaminantes, assim como a geração de contaminantes e a retenção. Tá? Então, essa é uma definição que vai se traduzir na nossa rotina de trabalho, que é a partir desses conceitos, desses princípios que a gente vai estabelecer os nossos procedimentos internos e trabalhar efetivamente. Tá? Nós temos uma segunda legislação agora, a IN 35, que aí sim é focada para a área de medicamentos, né, da área de produção de estéreis. E ela traz um complemento a essa definição de área limpa, descrevendo que a área ela pode ser dividida em 4 graus. E aí a gente tem as letras, né? Grau A, B, C e D. O que elas significam na prática? Basicamente, elas significam para nós o nível de qualidade do ar em que essas áreas de área limpa apresentam. Então, quando eu estou falando de um grau A, o meu nível máximo de contaminação que eu posso encontrar, tanto de partículas quanto de micro-organismos, é baixo. E isso eleva a minha qualidade do ar. Em contrapartida, quando eu vou para um grau D, o lado oposto, eu tenho um nível aceitável maior de partículas. E, por sua vez, é uma área considerada menos limpa. Claro até aqui? Bom, a chave para ter uma área limpa é a qualidade do ar, tá? Isso parte do pressuposto que, a depender da qualidade do meu ar, eu posso ter mais partículas ou menos partículas, tá? E aqui eu trouxe um esquema bem simples, pessoal que é da Facilities aí pode, né, ter enxergar isso daqui muito mais fácil do que eu. Mas, basicamente, para uma instalação de área limpa, eu vou ter uma unidade de tratamento de ar, que ela vai ser capaz de trazer uma pureza para aquele ar que vai ser despejado dentro da área. Então, eu tenho uma série de limpezas e filtros capazes de reter as partículas, tanto de micro-organismos quanto particulados, e esse ar ele vai ser despejado, então, na minha área. E aí aqui a gente consegue fazer um paralelo. Então, eu tenho uma estação de tratamento de ar, sendo, né, levado esse ar para dentro de uma instalação de uma área limpa. Esse ar
ele precisa ser retirado, né, dessa sala, então acontece um ciclo natural. Então imaginem eu encher uma bexiga, só colocar ar. Se eu só colocar ar e não tiver um escape, o que acontece? A bexiga estoura, né? Então eu preciso ter aqui pelas setas vermelhas, é o que a gente chama de retornos de ar, né? Então é onde por onde o ar ele sai dessa área. E aí, inclusive, quanto maior é o grau de limpeza, quando eu estou falando de um grau A, esse sistema ele fica circulando muito mais rápido do que um grau D, por exemplo, tá? Porque eu preciso garantir essa limpeza. Bom, por que tudo isso, né? A área limpa, então, acho que deu para ter uma ideia de que é uma área extremamente controlada. A gente tem uma série de sistemas de HVAC, a gente tem controle de acesso, as pessoas entram totalmente paramentadas, né? O que a gente fabrica nessas áreas? Basicamente, são os medicamentos que são estéreis. Então, quem nunca foi ao hospital e tomou uma injeção? Essa injeção é fabricada onde? Num ambiente como esse. Quem nunca usou um colírio? O colírio é fabricado onde? Num ambiente como esse. Mas apesar de todo um controle, vocês acreditam que ainda existe contaminação de produtos como esse? Pois é, existe. E por quê? Porque temos uma pecinha-chave nessa equação, que são as pessoas. Então, a nível mundial, a gente fala sempre que as pessoas são a maior fonte de contaminação em áreas limpas, tá? Aqui é até uma esquematização, mas basicamente, para quem não conhece do setor, as pessoas realmente trabalham assim só com os olhinhos de fora, né? Às vezes também com uma proteção, mas só o olhinho de fora. Então a gente vai explorar um pouquinho disso, porque é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, qual é o impacto das pessoas, que é a peça-chave para que o fluxo aconteça, equilibrando ali a qualidade, a produtividade, né? Com o que a gente precisa, que é a fabricação de medicamentos isentos de qualquer tipo de contaminação, ou seja, estéreis, tá? Então a gente vai partir agora dessa parte mais conceitual para um olhar mais prático, tá? E aí eu queria pedir para a gente colocar um vídeo. É bem rápido. Antes, deixa eu só rapidinho contextualizar, porque o ponto-chave daqui é nós falarmos de ar, né? A depender do ar que eu tenho uma área um pouco mais limpa do que em outros lugares. Então, o ar é uma coisa que é invisível, a gente não consegue acompanhar ele, o impacto dele. Então, dentro da indústria farmacêutica, a gente utiliza muito um recurso que é chamado de teste de fumaça. Esse conceito é conhecido para alguém? Teste de fumaça, o smoke test? Então, a gente usa esse recurso. A gente tem partículas no ambiente, mas elas se tornam mais ali ativas a depender do grau de influência que eu estou colocando sobre elas. E aí eu tenho uma imagem aqui que eu gosto muito. Eu gosto muito de Natal, né? E Natal, para mim, é sinônimo de Globo de Neve. E aí eu vou mostrar uma imagem para traduzir esse conceito da geração de partículas. Bom, globo de neve, quando ele está paradinho, a gente sabe que tem neve ali dentro? Sabe, né? Mas elas estão paradinhas. O que acontece quando eu pego esse globo de neve e agito? Essas partículas ficam todas suspensas, tá? Se a gente fizer um paralelo com uma área limpa, a minha água do globo de neve é o meu ar, tá? E os meus flocos de neve são as partículas de micro-organismos e partículas que estão em suspensão no ar. Tá? Então, a cada momento em que eu faço uma movimentação mais intensa do meu ar, eu estou gerando ali uma movimentação mais intensa dessas partículas em suspensão. E isso está dentro da nossa área, tá? As nossas áreas limpas, isso acontece a todo momento. Então, o que nós temos aqui? Uma área onde eu tenho um fluxo de ar pelas setas vermelhas, as pessoas operando e então essas partículas se movimentando também. E aí,
quanto que um operador gera de partículas? E aí eu trouxe alguns dados bem interessantes, porque quanto maior o meu movimento, maior é a minha dispersão de partículas, portanto, maior é o meu risco de contaminar um produto. Então, vocês aí, parados, sentados, outros de pé, estão movimentando cerca de 100 mil partículas. Tá? Se a gente vai adicionando movimento, perceba que isso vai aumentando o número de partículas. Então, parado, 100 mil. Movimentando as mãos, os braços, tronco, pescoço, cabeça, isso vai para 500 mil partículas. Quando eu adiciono o movimento dos meus pés, eu vou para 1 milhão de partículas. Agora, se eu levanto e sento de uma cadeira, esse número vai para 2,5 milhões de partículas. Então, conforme eu cresço em movimentação, eu também cresço em dispersão de partículas. Outro aspecto interessante está relacionado à velocidade de caminhar. Então, quanto mais rápido eu caminho, mais rápido eu desloco o ar e, portanto, maior é a dispersão de partículas. E, por fim, o alcance das partículas, né? Somos seres humanos. Então, quando a gente está numa conversa normal, a nossa saliva alcança uma distância de quase 1 metro de distância. Quando a gente tosse, isso vai a quase 2 metros. E quando a gente espirra, a quase 5, tá? Conheciam esses dados? Alguém já tinha visto? Não. E aí a gente se para e pensa, né? Investir milhões em sistema de HVAC, em produtividade, em facilities, na estrutura, e aí a gente contamina o produto por conta do movimento de um braço, né? Então, esse me leva, então, aos 3 pilares da conduta em área limpa, né? Aqueles dados anteriores se traduzem basicamente em 3 tópicos. O primeiro deles que eu quero destacar para vocês é a postura adequada. Então, quando eu falo de operadores em área, eu preciso trabalhar com postura adequada. Isso quer dizer o quê? Que existe um padrão. Eu preciso do meu operador se portando sempre, quando ele estiver de pé, uma posição que a gente chama de repouso, sempre os braços ligeiramente afastados, as pernas também, as mãos acima da cintura, com as mãos voltadas para cima. Então, o corpo ereto. Por sua vez, quando ele estiver sentado, eu não espero vê-lo se debruçando sobre superfícies nem nada. Então, ele precisa estar ali impecável. Já o segundo pilar, a gente traduz na movimentação lenta. Então, tanto do meu corpo quanto com os materiais. Eu preciso me movimentar de forma lenta, metódica, controlada. Por quê? Quanto maior o meu esforço físico, maior eu estou movimentando partículas, maior é o risco da minha contaminação. E aí eu não posso deixar de fazer um paralelo, né, que a gente acabou de receber de volta os astronautas da missão Artemis, e um conceito que a gente usa muito em área é o quê? O movimento lunar, né? Então, justamente por conta desse aspecto. E o terceiro, mas não menos importante, é a questão da comunicação ser mínima, uma vez que a gente libera uma série de partículas. Ficou claro? Então, assim, são 3 princípios que a gente precisa desenhar todo o nosso fluxo de processo. E aqui, para compartilhar com vocês um pouco de estratégias que nós usamos na nossa rotina para colocar tudo isso em prática, porque eu sei que não é fácil, tá? Primeiro de tudo, como que a gente sustenta um comportamento como esse? É muito difícil, tá? Trabalhar em áreas limpas é bastante complicado. Então, primeiro de tudo, não adianta eu ter um documento ali perfeito, o papel aceita tudo, então eu preciso ter um procedimento aplicável à minha rotina, tá? De forma clara, sempre bastante ilustrativo, para justamente orientar aquele operador como ele precisa atuar. Segundo aspecto que para mim é fundamental é treinar comportamento e não apenas o procedimento. Isso significa que numa área como essa eu não dou um procedimento para a pessoa simplesmente ler e começar a fazer suas atividades. Eu tenho que capacitar essa pessoa. E quando a gente fala de capacitação, a gente parte do princípio de prática realmente. É colocar o operador para se vestir, para se paramentar, para andar, para se movimentar, fazer o transporte de objetos. É só assim que ele vai ser capaz de entender aquilo que é esperado dele. E outro ponto também
fundamental é conectar o porquê daquilo que eu estou pedindo como exigência. Então, a partir do momento em que eu explico para ele o que é esperado dele, o porquê daquilo, ele entende qual é o risco associado de não fazer daquela forma e a gente gera uma consciência de risco, certo? Bom, uma vez capacitada a pessoa, a gente tem um outro desafio que é gerar consistência, né? Somos seres humanos, não somos máquinas. Então eu não consigo ter o meu alto nível de performance todos os dias, tá? Às vezes eu acordei de mau humor, enfim, aconteceu alguma coisa, eu posso não atuar da mesma forma. Então como que a gente consegue trabalhar equilibrando isso? Aqui a gente tem algumas ideias. Então o fortalecimento da cultura de qualidade e asepsia. Ter ali comunicação com outros setores é muito importante. Então, nos nossos treinamentos, a gente busca trazer a parceria de outros setores que podem contribuir. Por exemplo, a microbiologia, a qualidade, nós da produção entramos ali com os assuntos, a manutenção. Então, a gente consegue ver o processo de outras perspectivas. Isso é muito contribuidor para o operador. Garantir a qualificação contínua das pessoas, uma vez que não adianta nada eu treinar e qualificar uma única vez e largar a pessoa lá para o resto da vida. Eu preciso de uma forma contínua ficar acompanhando como que ele está atuando e entender se ele ainda tem perfil para trabalhar numa área como essa. Estar ativamente no chão de fábrica, isso é fundamental, tá? A gente precisa acompanhar e não com o objetivo de punição ou de... Não, é um objetivo de dar suporte, tá? Muitas vezes acontecem problemas que eles estão fora da alçada dos operadores e a gente precisa identificar esses problemas para proporcionar a melhor qualidade para eles trabalharem. E por fim, usar oportunidades que a gente tem na rotina, que acontecem os desvios, tá? Isso não é um mundo um mundo mágico, existe contaminação nessas áreas e usar essas oportunidades como melhoria. Então, o que aconteceu de errado? Né? Usar isso para trabalhar com os operadores buscando uma melhoria do processo e sem deixar de lado os dados que a rotina nos fornece. Então, monitoramento ambiental, os dados da própria limpeza, né? Usar isso de uma forma como análise de tendência, para eu entender qual é o caminho que a minha área está indo e então conseguir atuar de uma forma proativa e não reativa, tá? Gente, vou deixar as referências, acredito que a gente consiga passar para o pessoal e concluir falando para vocês que o comportamento, a aplicação das boas práticas é no dia a dia, é uma rotina, né? A gente vai construindo isso e a excelência em área limpa ela tem que ser um padrão, né, de comportamento. Eu deixo meu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato e a gente continuar essa conexão, eu vou ficar super feliz em falar com vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.